E quero, antes mesmo de colocar aqui o nosso pleito, presidente, quero dar um testemunho de quem viveu 16 anos no Congresso Nacional. Nunca tivemos um momento em que as duas casas congressuais fossem tão protagônicas como estão sendo agora. Cumprimento a vossas excelências e cumprimento os nossos representantes do povo e dos estados aqui nas casas do Congresso. Caríssimo presidente da Frente Nacional de Prefeitos, caríssimos companheiros, o que vou falar muito breve, mas muito breve até porque precisamos de uma ação emergencial e decisiva. Fala-se da questão da mobilidade urbana, e na mobilidade urbana entra inquestionavelmente o transporte coletivo. O transporte coletivo na cidade de médio e grande porte é inquestionavelmente um serviço público essencial. E hoje, da forma como as coisas estão, crise, desemprego, cada vez mais as pessoas precisam do transporte coletivo. E por isso mesmo, os municípios têm aprovado legislação dando condições especiais de transporte para aqueles que mais precisam, promovendo a integração necessária, promovendo o acesso, a acessibilidade daqueles que têm necessidade de recursos especiais para poderem se movimentar. Mas tudo isso tem exigido muito dos municípios. Eu vou me permitir aqui, meu caro presidente, um exemplo. A minha cidade, Sorocaba, é uma das grandes cidades deste país. Nós estamos colocando hoje entre 2 a 2,5% do orçamento do município para subsidiar o transporte coletivo. E não acho que esteja errado. Provavelmente outras cidades estão colocando o tanto ou até mais, porque é a única forma de viabilizar o direito constitucional de ir e vir à nossa população. Portanto, o que eu peço encarecidamente, representando aqui a todos os prefeitos que estão aqui presentes, que o projeto de lei do REITUP, que nasceu na Câmara, foi para o Senado, teve uma alteração e voltou para a Câmara, precisa ser votado com urgência. Nós precisamos que ele venha produzir efeitos ainda, se possível, este ano. É fundamental que isso aconteça, para que nós possamos desonerar as folhas de pagamento das empresas concessionárias de transporte coletivo. A outra motivação que me traz aqui, caríssimos presidentes, caríssimos senadores e deputados, é a questão da não oneração novamente do transporte. Nós temos um projeto de lei do Executivo, eu sei que conversações estão em andamento, mas precisamos que a alíquota que incide sobre a folha não saia do mínimo de 2%, que não vá de forma alguma a 4,5%, que não vá nem mesmo a 2,5%, que fique no mínimo possível, que é a única forma da gente poder garantir a continuidade desse serviço público essencial. Obrigado a todos e confiamos no Congresso Nacional, confiamos nos nossos deputados e senadores para que essas coisas possam acontecer com a urgência necessária. Obrigado. Muito obrigado, prefeito Panunzio. Nós vamos conceder a palavra agora ao prefeito de Divinópolis, o Vladimir Ribeiro, que vai falar sobre a judicialização das políticas públicas. Caro presidente Renan Calheiros, presidente Eduardo Cunha, colegas prefeitos, prefeitas, eu cumprimento todo na pessoa do nosso presidente, prefeito Márcio Lacerda. Queria cumprimentar todos os presentes, senadores, deputados,
neste momento histórico que a gente vive do municipalismo brasileiro, que já foi muito bem relatado aqui. Nós que vivemos a vida pública, em especial na gestão pública municipal, há muitos anos, a gente vê o agravamento do problema e vê que a questão do Pacto Federativo, caro presidente Renan, já é uma bandeira tão antiga também, que alguns já perderam a esperança, alguns entendem que é uma luta donquixotiana, e alguns, como nós que estamos aqui, acreditamos que uma federação e uma renovação da federação se faz dessa maneira. E nesse momento tão importante que o Congresso assume o protagonismo da agenda política brasileira, a gente tem essa oportunidade, e já foi aqui mencionada por colegas que me antecederam, histórica e inédita, que eu desde já o parabenizo, junto com o presidente Eduardo Cunha, pela iniciativa, pelo espaço e pela disponibilidade em nós trazermos esse tema, que mostra que é um tema que não está afeto a uma cor partidária específica. Temos aqui prefeitos de todos os partidos, não está afeto a porte de cidade, tem aqui prefeitos de praticamente todas as capitais brasileiras, as maiores cidades do país, cidades médias como Divinópolis, que eu administro já no segundo mandato, já fui vereador e presidente da Câmara, cidades menores, todos com diferença de escala, passando por problemas semelhantes, que aqui foram relatados, de subfinanciamento, de crescimento do custeio de uma maneira desproporcional à fonte de receitas, e aí está a análise de dados da Secretaria do Tesouro Nacional, em que o nosso custeio subiu 11 vezes e meia a nossa participação na Receita Tributária Nacional, atrasos e congelamentos em valores absolutos de verbas de programas institucionalizados, como Saúde da Família, merenda escolar e tantos outros. E aí cabe a esta revisão do pacto, porque além disso tudo que nós estamos falando, que significa uma minimização dos municípios numa equação perversa, que eu digo, de centralização de receitas e descentralização de obrigações, uma equação que não fecha, nós ainda temos muitas vezes que assumir obrigações dos entes federados, Estado e União, em fontes de custeio de missões, que são obrigações constitucionais deles, como segurança pública, por exemplo, a bem da paz e da segurança e da vida, da qualidade de vida em nossas cidades. Então, tudo isso passa por uma revisão, que nós aqui colocamos e vimos que é uma questão urgente, tendo em vista Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda amanhã teremos uma audiência pública que eu irei representar à frente nesse tema, e o fechamento de nossos mandatos que passa por aqui, nesse debate, e por esses temas que estão abordados em nossa pauta. Nós já sonhamos e idealizamos em um tempo recente uma reforma federativa ampla, esperamos uma reforma tributária, fiscal, política ampla, mas vimos que temos que fazê-la ponto a ponto, como uma acupuntura política federativa que nós estamos construindo aqui de uma maneira objetiva, pontual e ao mesmo tempo efetiva, que nós precisamos de curtíssimo prazo. E cabe a mim, que fui aí colocado pelo nosso presidente, para falar sobre o tema da judicialização, que diante de todo esse cenário, nós ainda temos um fenômeno crescente na nossa agenda, que é cada vez mais um denuncismo e que muitas vezes se deriva numa judicialização extrema, que no seu excesso, em vários momentos também configura uma interferência de instituições, no seu excesso às vezes, como o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário, no dia a dia, na rotina de nossas cidades. E nós entendemos que é hora de nós podermos sair às vezes de uma relação pessoal, de um prefeito, de um juiz, de um promotor, que às vezes dá certo e às vezes não dá certo, de sair de uma visão personalista, subjetiva, que numa comarca tem uma aplicação de determinada medida, e numa comarca vizinha já é uma visão totalmente diferente, então nós não temos uma clareza das ações e do rumo que também temos que seguir, e toda essa questão merece uma regulação, no sentido em que nós avancemos ao máximo num ambiente institucional, respeitoso e menos intervencionista, em muito também na questão orçamentária e, claro,
vale dizer, em especial na área da saúde, da merenda escolar, na área de vagas em creches municipais, exames, consultas e tantas outras. Então a gente está aqui para fazer um apelo. Nós temos um projeto tramitando na casa do deputado Paulo Teixeira, que aqui está presente, eu saúdo, deputado por São Paulo, mas com raiz em Divinópolis. Seu avô nasceu em nossa cidade, e que tem um projeto 8058-2014, que introduz esse tema, né, para que nós possamos colocar um processo especial para se ter um controle de uma boa relação institucional, menos personalista e respeitosa nos municípios, menos intervencionista. Às vezes entende-se um juiz ou um promotor que está salvando uma vida numa canetada e muitas vezes está tirando uma vida porque o leito é um só. E o orçamento público, e muitas vezes a nossa missão, que é cumprir a atenção primária, tem que cumprir judicialização no setor terciário, na gestão de leitos hospitalares e diminuindo assim a nossa função princípio de promover a saúde, em especial na atenção primária. E eu queria até, para finalizar, e pedir o empenho, então, na prioridade dessa pauta, que me cabe, de avançar na judicialização, e aproveitar o projeto do deputado Paulo Teixeira para que nós avancemos, e quem sabe até, deputado Paulo, deputados e senadores presentes, para maior segurança jurídica, tendo em vista que esse assunto é melindroso e, ao mesmo tempo, cabe quanto mais segurança para todos nós, melhor. Quem sabe nós aproveitemos o ensejo e transformemos, deputado Paulo, o projeto numa PEC, para que evitemos amanhã até uma vitória de curto prazo em termos de um projeto, mas que não tenha um respaldo constitucional e possa haver um adinho ou qualquer questão nesse sentido que não prospere no médio e longo prazo, em instâncias superiores, essa nossa ação. Quem sabe aproveitemos esse tema, presidente Renan, deputado Paulo, para até aprimorar a ideia do projeto de lei 8058 em uma PEC para melhor segurança jurídica, ambiência e foro para tratar dessa questão. Então é com esse sentimento que nós viemos aqui, representando os colegas, numa reunião tão rica, histórica, e tenho certeza que trará resultados, não para os prefeitos ou para as cidades, mas principalmente para a população que vive nela e que espera de nós uma resposta, nós que estamos na ponta do sistema. Essa é a contribuição e tenho certeza que teremos um encaminhamento e bom êxito nesse pleito. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, prefeito. Nós vamos conceder a palavra ao prefeito de Olinda, Renildo Calheiros. Antes, porém, eu queria comunicar com muito pesar, o falecimento do deputado Paz de Andrade. O deputado Paz de Andrade era um importante quadro do nosso partido, do PMDB, foi presidente do PMDB, foi presidente da Câmara dos Deputados, e é com muito pesar que eu informo isso aos senhores nesta reunião que realizamos hoje aqui no Congresso Nacional. Com a palavra o prefeito de Olinda, que vai falar sobre o subfinanciamento da saúde. Em seguida nós vamos consultar o presidente Márcio Lacerda, se podemos arrematar e conceder a palavra a alguns prefeitos para fazer uma rápida intervenção, para que nós possamos objetivamente também concluir esse encontro. Prefeito Renildo. Presidente Renan Calheiros, presidente Eduardo Cunha, prefeito e presidente da nossa frente Márcio Lacerda, senhoras prefeitas, senhores prefeitos, senadoras, senadores, deputadas, deputados. Este tema do subfinanciamento da saúde já foi tangenciado por vários oradores aqui. Mas tem alguns aspectos que eu gostaria, embora de maneira breve, chamar a atenção. O primeiro deles é que o Brasil é um país onde a sua população cresce muito. Em 1970, a população brasileira era da ordem de 90 milhões de pessoas. Hoje, 40 e poucos anos depois, o Brasil está rompendo a casa dos 200 milhões de habitantes. Como se vê, nós mais que dobramos, aumentamos em 110 milhões a nossa população. Na Constituição de 88, teve o Constituinte brasileiro a sabedoria
de dar um passo adiante, colocando a educação como um direito de todos e como um dever do Estado, ampliando esse direito a toda a população brasileira, e não só a quem pagava a Previdência Social, como era até então no velho sistema do INAMPS. Como se vê, nós incorporamos uma quantidade muito grande de pessoas ao sistema público de saúde, e foi necessário fazer isso. Foi uma medida de grande alcance social, uma medida democrática importante, e que confere ao Brasil, com o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, um dos sistemas de saúde mais avançados do mundo. Não tenho dúvida de que caminhamos positivamente. Mas hoje nós enfrentamos um grande gargalo. Como continuarmos oferecendo um serviço de saúde pública e que ainda precisa melhorar na situação atual em que os municípios se encontram, que não é resultado só da crise que vivemos no momento. É que esses serviços, eles têm melhorado, têm sido ampliados e alcançado cada vez mais um número mais expressivo de pessoas. Conferindo, presidente Renan Calheiros, os números que o nosso anuário, a nossa publicação, que acompanha a estatística dos municípios, a situação financeira dos municípios, nós vamos encontrar que de 2002 a 2013, a despesa dos municípios com a saúde cresceu 138%, descontada a inflação. É um crescimento real de 138% em 10 anos. Veja que nós estamos falando de um número insustentável. Pegando um período mais recente, de 2012 a 2013, os municípios brasileiros tiveram um gasto que passou da ordem de 21,2% para 28,9% em 3 anos. O Rubens, prefeito da cidade de Petrópolis, me chama a atenção aqui ao lado, que Petrópolis gasta hoje 36% com a saúde lá no seu município. É claro que nós sabemos que essa não é uma questão simples. Ela é muito complexa, mas é urgente e precisamos encontrar uma solução, com maturidade, com responsabilidade e com sabedoria. Sem pretender aqui abrir polêmica, mas anos atrás, o próprio Congresso Nacional acabou com a CPMF, que retirou da área da saúde bilhões e bilhões que eram investidos na saúde. É necessário nós encontrarmos uma nova equação, um novo pacto, uma nova negociação, onde entrem todos os entes da federação. Porque os estados e a própria União, elas são o quê? Uma construção jurídica, administrativa e política. O que existe, na verdade, são os municípios. É lá que o cidadão vive, é lá que a política pública é executada, é lá que os recursos são investidos. E o município não pode ficar desassistido. Dizia o presidente Eduardo Cunha que o cobertor é o mesmo, e está certo ele. O que é que nós precisamos fazer? Ou puxamos o cobertor mais para um lado e escolhemos quais os pés que ficarão descobertos, ou discutimos o aumento do cobertor. Mas o fato concreto e objetivo é que os municípios não podem ficar na situação em que estão, porque eles não dão conta da política de saúde que está sendo executada hoje. E ainda mais quando nós consideramos que essa política precisa melhorar, porque as carências ainda são muitas na área de saúde. Eu fui deputado federal aqui por 3 legislaturas. O prefeito Maguito Vilela foi senador. Talvez pelo vício do parlamento, o senador Maguito Vilela gesticula muito de lá, presidente. Eu acho que ele está me pedindo uma parte. Eu não conheço o regimento do Senado, mas pelo regimento da Câmara, no grande expediente, desde que seja pequeno, o à parte é permitido. E eu gostaria de passar a palavra rapidamente ao senador Maguito Vilela. O microfone também. Bem, senhor presidente, Renan Calheiros, só para cumprimentar o grande prefeito Renil Calheiros, que abordou o tema com muita competência, com muita precisão, com muito equilíbrio.
Na realidade, ô Renildo, esse é um problema que angustia hoje todos os municípios brasileiros, todos os estados brasileiros, e mais do que isso, toda a população brasileira. Os 180 milhões ou os 200 milhões que você se referiu estão preocupados com a saúde hoje no Brasil. E nós precisamos, eu acho que todos os assuntos aqui são relevantes, mas o mais relevante é o da saúde, porque lá nos nossos municípios estão morrendo irmãos nossos por falta de remédio, por falta de uma cirurgia. As cirurgias estão todas reprimidas, está faltando médicos, estão faltando unidades de saúde. Então, é importante discutir com muita rapidez a solução para os problemas da saúde no Brasil, porque saúde, tudo pode esperar um pouquinho. Saúde não pode, cirurgia não pode, remédio não pode faltar. Então, Vossa Excelência abordou aí um tema da maior importância. Eu quero dizer que o momento é fértil. Nós temos um grande presidente no Senado, um grande presidente na Câmara, impondo dinamismo a estas casas, e tem boa vontade também, naturalmente, do governo federal, porque a frente já esteve com ministros e com a presidenta. Então, há um ambiente favorável para discutir e encontrar a solução para esse grave problema que aflige o Brasil. Muito obrigado, e muito obrigado ao presidente Renan Calheiros.